Culturalmente, a religiosidade sempre foi muito presente em quase todos os esportes no Brasil, e no fisiculturismo não é diferente. Em diversos conteúdos e falas, muitos atletas foram transparentes sobre a sua fé e crença. Em um texto bíblico muito conhecido, é nos ilustrados sobre o joio e trigo. O joio é uma planta daninha que cresce junto ao verdadeiro trigo. São idênticas, porém quando cresce, o joio não dá fruto, é inútil e pode até destruir o verdadeiro cereal, que é o trigo. Fisiculturistas profissionais, criadores de conteúdo, pessoas que só competem para ter audiência, influências que vieram de outros segmentos, empresas que só apoiam esportes para terem lucros e visibilidade. Afinal de contas, no fitness, quem é o joio e quem é o trigo? Antes de entendermos quem são os surfadores de hype no fisiculturismo, precisamos entender quem aplica o adubo, que injeta dinheiro para fazer tudo acontecer. Primeiramente é você, que compra qualquer produto de qualquer marca, fazendo uma troca entre dinheiro e mercadoria. Mas por qual motivo você compra da marca X ou Y? Por ser mais barato? Por vender perto da sua casa? Ou por querer pertencer ao movimento no qual se identifica? Independente do motivo, alguém te convence que o custo-benefício de tal marca vale a pena. Com esse dinheiro arrecadado, as empresas transformam os lucros em investimentos sobre aquilo que acreditam, que estrategicamente faz sentido. Em 2023, a Integral Médica escreve seu nome na história, sendo a primeira e até o momento única empresa patrocinadora do maior evento de fisiculturismo do mundo, o Mr. Olympia. Se inscrevermos no ChatGPT, quanto a Integral Médica investiu para ser patrocinadora do Mr. Olympia? Essas informações indicam que o custo deste patrocínio foi de aproximadamente $1 milhão. Na cotação atual, estamos falando de R$5.730.550. Será que vale a pena? Só o tempo dirá. Também temos a Max Titânio, que em 2023 faturou via Grupo Suplay um total de 967 milhões, que gasta ou gastou, segundo o site Sport News, mais ou menos 0,5% deste dinheirão todo com a contratação mensal de Ramon Dias. Sim, na mesma matéria diz que o melhor atleta brasileiro tem rendimentos que podem chegar a R$400 mil por mês, um total de R$4.800.000 por ano. Assim como no caso da Integral Médica para a Max Titânio, será que vale a pena o investimento? Só o tempo dirá. A Growth Supplements, por sua vez, foi vendida. Sim, a Merama, uma espécie de Unilever do e-commerce, que é uma empresa detentora de diversas marcas em diversos segmentos, adquiriu em 100% a marca brasileira, assumindo total controle da mesma. Seria esse o motivo do sucesso da Growth? Será que após vendida tem como missão a parceria com uma variedade de celebridades? Será que enquanto a marca era familiar, a expansão do esporte era um desejo? Agora que ela pertence a este grupo, o foco total seja exclusivamente as vendas? Ninguém tem essa resposta, a não ser o futuro. Será que os atletas profissionais de fisiculturismo conseguirão aumentar as vendas com seus cupons a nível de escalarem os seus contratos ou até mesmo a renovação dos mesmos? Será que quem começou nesta jornada rumo ao Mr. Olympia agora perde o foco total nisso e começa a apostar em apenas criar conteúdo para sustentar os seus contratos? Será que uma boa colocação no Mr. Olympia faz o atleta vender mais ou ninguém mais se importa com isso? Joela Vieira, fisiculturista e criador de conteúdo, um dos atletas brasileiros mais polêmicos da atualidade, aceitou responder algumas perguntas que abrem caminho para novos questionamentos. É impossível não justificar o crescimento do fisiculturismo ao alto investimento das marcas de suplementação sobre o assunto. Será que as marcas agora diminuem esse investimento por falta de retorno? Por falta de venda? Ou os criadores de conteúdo são o modelo de investimento que dá menos trabalho? Eu acho que visando o mercado no geral, a tendência, vamos falar de tendência, né? Muito mais dos geradores de conteúdo vêm com muito mais veracidade, vamos dizer assim, muito mais força, né? Até porque pelo custo-benefício em relação ao atleta é muito menor. O atleta ele vai gastar mais, o atleta ele tem que ficar muito mais focado, muito mais dedicado ao seu propósito de ser atleta.
e às vezes não de gerar o conteúdo, que isso pode ser muito mais atrativo para uma empresa. Né? Foi-se a época que eu acreditava que o atleta teria que ser pago para ser atleta, como é o basquete. Uma coisa é o basquete ter por exemplo, um programa publicitário para fazer para alguma marca. Uma coisa é a NBA cobrar disso dele diretamente, né? Então ele é pago para jogar basquete. No Brasil, o bodybuilder ele não é pago para ser bodybuilder. Ele é pago para gerar um retorno. É aí que entra essa fusão do gerador de conteúdo, que de repente ele não está buscando palco, mas ele está buscando um sucesso na rede social, diferente do atleta que está buscando o primeiro lugar. E de repente ele vai ficar totalmente focado disso, até porque as duas coisas é muito difícil de se gerar sozinho. Se você tem uma equipe, se você tem uma empresa, se você tem um aparato, é legal. Agora, se você começa do zero, com o celular na mão, com o sonho de ser Olímpia, talvez, e ter sucesso na rede, é 1 em 1 milhão, cara. É 1 em 1 milhão. Você citou a NBA, né, como um exemplo disso, mas a gente tem Fórmula 1, a gente tem vários outros esportes, segmentos, modalidades, onde basta o atleta ser campeão, que existe mídia sobre ele. Seria isso, então, uma obrigação da federação e não das marcas em trazer mais visibilidade para o esporte? Porque é muito ruim para o atleta do fisiculturismo ter que lidar com tantas outras pressões, sendo que outros esportes não é necessário isso. Sim. Você acha que existe uma solução, seja da federação, que as marcas de suplementação parece que já não é da minha responsabilidade fazer o esporte crescer. De quem é, então? Cara, é uma pergunta muito difícil de responder, porque a federação está fazendo dela, assim como a marca de suplemento também está fazendo. O que eu acho é que nesse crescimento do mundo fitness, eles não souberam encaixar qual é o papel do atleta de verdade. Ele é vendedor ou ele é atleta? Se você perguntar hoje no mercado, para um modo geral, você é o quê? O cara vai falar assim, eu sou atleta. Tá, mas você não vende. Aí ele buga a cabeça. Tá, mas então eu sou um vendedor porque o Neymar não é vendedor. O Michael Jordan ele não foi vendedor. Eles foram jogadores. Eles foram o que o esporte deles necessita que eles sejam. Vamos lá, vou voltar lá atrás. Ronnie Coleman foi atleta, mas ele foi policial. Ok. Depois que ele alcançou um certo nível, isso na América, aí ele pôde largar a corporação e viver como atleta. Hoje a proposta do Brasil é venha viver como atleta, porém você não será 100%. Tem que ter esse parêntese. Porque pouquíssimos podem ter esse privilégio, não é o caso de todos. O cara que vive do esporte hoje, ele não vive do esporte, ele vive de conteúdo. Ok. É diferente. Viver do esporte seria meio que o cara compete, ele vive do prize money e dos patrocínios. Fala assim, olha, eu vou injetar dinheiro para você ser o top 1 Isso. durante 10 anos. Não é isso. Ok. Não é isso. Pode ter uma exceção ou outra, mas não é isso num contexto geral. O contrário, eu estou falando pela grande massa. O contrário de quem mora lá no interior do Ceará, sei lá, não sei de onde, olha pra gente que está lá de cá, não tem noção do quanto que é trabalhoso, midiaticamente falando, para viver como atleta. Por isso que eu falo, eu não vivo como atleta, eu vivo como influência. Hoje. Ok. Mas o tempo que eu vivi como atleta, eu era duro. Não tinha dinheiro para nada. Quando eu abracei o modo influência, aí entrou o dinheiro. Aí o dinheiro começou a vir. Mas eu fico pensando, e aqueles que sonham em ser somente atleta, como eu fui um dia? Porque eu tive que pensar da seguinte maneira, quando eu tinha 20 anos, eu já pensava assim, e se não der certo? Então eu preciso ter uma boa oratória, talvez, para eu poder falar sobre o assunto. Tá, e se eu não for esse cara, talvez, mas eu vou treinar para isso. Eu vou ser o personal trainer. Eu vou dar um passo, entre aspas, para trás e continuar a vida que eu tenho. Ser personal trainer e viver dentro da academia dando aula às 6 da manhã, 10 da noite.
Mas isso não vai permitir que eu seja um atleta de ponta, talvez. Desgaste. Porque é por causa do desgaste. Pô, mas eu não quero ser personal. Eu não quero trabalhar em pé 12 horas, como eu já cansei de fazer na minha vida. Tá, então vai ser um palestrante. Para isso tem que ter conteúdo. Então você tem que ter vários leques, várias goteiras abertas, pingando, para você se dar bem nesse mercado. Então foi daí que eu decidi aprender inglês, tentar ter uma boa oratória para ser um possível palestrante, ter como arrecadar conteúdo em vivência para poder vender consultoria, onde tem a plataforma. Então, assim, são várias coisas para fazer mercado, para quando sobra o tempo, aí o atleta Jorlan, que ainda vive, entra em ação e vem treinar. E ainda com a obrigação de gerar conteúdo. Então, meio que a NBA, vamos lá, a NBA ela construiu um sistema onde o atleta só precisa ser atleta. O fisiculturismo, o professor de esporte, entre aspas, muito novo, ele vai ter que criar sua própria plataforma para que lá na frente isso possa resultar do atleta ser só o number one, isso já é o suficiente para ele. Exato. Okay. Querendo ou não, o fisiculturismo, se eu tiver errado, pode até me corrigir. É o esporte que o atleta ainda se sustenta em alta performance. Por quê? Michael Jordan tinha um salário para jogar basquete. O que ele arrumava de publicidade ou qualquer outra coisa do tipo, contratual, era uma opção dele. Okay. Mas se ele quisesse viver como atleta ali, ele vivia. Ele tinha esse teto. O suficiente de pagar um apartamento, pagar um carro, treinar e viver para isso. Caiu o treino, caiu o dinheiro. Normal. Okay. Se o cara é atleta, vive como atleta, caiu o ranking, caiu o dinheiro. Tô certo? Okay. Beleza. Futebol, mesma coisa, contrato. Foi série vendido. A, Série B. Série A, Série B, seleção brasileira. Então o cara vai galgando. Ah, fechei um contrato com a Gillette Senso, sei lá. Okay. Outra coisa. Okay. Outro rolê. Mas ele Vou ganha. Usar da minha imagem, mas ele ganha para jogar bola. Produto. Ele ganha para jogar bola. E aí vai entrar outro paralelo. América não é Brasil, é diferente. São mercados diferentes. Eu lembro que existia uma época onde o atleta era o atleta Wader, que era do Joe Wader, que foi o dono, quem iniciou o Mr. Olímpia. Então ele recebia para ser atleta Joe Wader. Recebia. E o que é ser atleta Joe Wader? Ganhar campeonato. Okay. E com isso, fazer a publicidade. Ah, Jorlan, mas as empresas do Brasil, elas são exatamente assim. Na sua grande maioria, não. Se você não oferecer o serviço atrativo à empresa, ela não vai te olhar. Ela não vai te fazer. Que na minha visão leiga do passado, era isso que acontecia. Pô, o atleta vira pró, a empresa pega o cara e trabalha o cara. Em publicidade, em marketing, não sei o quê, faz a rede dele. Não é isso. Agora, numa negociação do tipo assim, o cara... Ele é top 5 Olímpia, mas tem um canal de 1 milhão. Opa, vamos contratar ele. Sim. Tipo isso. Tem 2 currículos na mesa. Um atleta top 5 ou top 5. Esse aqui tem 1 milhão de seguidores, esse aqui 10 mil. Esse aqui vai embora, tchau. Então, aí entra o concorrente disso. Vem um cara que tem um TikTok com 10 milhões. Ele entra nesse jogo. Entendeu? Que é o normal do mercado hoje. Eu não tô aqui criticando. Eu tô só botando uma analogia pro pessoal botar o pé no chão e pensar o que é o quê. Que nem tipo, quantas pessoas hoje que estão dentro das marcas têm um salário que dá para se sustentar como atleta, pagar suas contas, ter um carro, porque isso faz parte do dia a dia. Se você falar isso, acha que o atleta... Se você falar isso nos Estados Unidos, é normal. O cara tem que ter um carro para se locomover. O cara vai viver de Uber, vai viver de Kombi, de moto, táxi. Né? O cara tem que ter agilidade, até para ele melhorar o processo de trabalho dele. Então, isso é muito difícil. E aí a empresa vai falar assim, tem que gerar conteúdo. Mas você acha que o atleta, o atleta de fisiculturismo, ele representa uma marca de suplementação, assim como o Neymar representa o Santos? Você acha que dá para usar esse mesmo, uma balança para os dois? Você acha que o atleta chega e fala, não, eu sou Max Titânio, eu sou não sei quem, Integral Magic Growth, eu visto a camisa, é isso aqui, será que existe a mesma intensidade na representatividade? Eu acho que essa intensidade parte dos dois lados. É a marca fazer o atleta ser reconhecido como tal e o atleta reconhecer a marca
como sua defensora e patrocinadora. Aí vem essa junção, né? Ok. Para mim é isso que tem que acontecer e é isso que em distintos casos eu vejo acontecer. Ok. Só que também vejo acontecer, num modo geral, vamos pegar esse atleta, beleza. Passou 6 meses, 1 ano, não rendeu. Tchau. Seja lá o que significa isso, não rendeu, né? Então, Seja lá o que significa então isso. assim, tá, mas é um bom atleta, talvez. Poderia ter um futuro, mas não foi feito um trabalho de marketing em cima desse atleta, como de repente foi feito daquele atleta XYZ. Aí, de quem é o erro? Da empresa, do atleta, é dos dois? Houve uma Eu desproporção ainda estou de entendendo investimento. tudo isso, né? Porque, de repente, é fácil você pegar o promissor e você criar um promissor, de fato. Aí ele pode ir para uma outra marca, tem um leilão, mas isso acontece com os times de base de futebol, Sim. não acontece? É normal. Exato. Né? Então, hoje, eu acho que existe muita incógnita em cima disso. Por isso que é muito mais claro e muito mais fácil olhar para quem? O gerador de conteúdo. Até eu, como empresa, eu vou olhar para o gerador de conteúdo. Mais barato. Não é nem Pelos só pelo preço, é pelo compromissos. retorno que ele vai me dar. Né? Sim. Porque até eu entender que isso é uma troca de fato, só que diferente, que eu falei, como se tem a América, é diferente. Né? Lá, você recebe para fazer aquilo que você é pago para fazer. Aqui, você recebe para fazer um monte de coisa. Sim. Ao mesmo tempo, e ainda fazer o que você é pago para fazer. É o motorista e o cobrador, né? Exato. Vem até de outras profissões. Entendeu? Se chegamos ao ponto que o fisiculturismo não der mais R$1 para ninguém, você ainda acha que alguém subiria nos palcos? Metade dos atletas hoje vai embora. Porque hoje se criou um sonho que se você... Primeiro que criou a questão do tipo, que isso é um paralelo que é difícil de você transitar. Paga mais que o futebol. Então, vamos lá. Eu não sei de números exatos, mas um atleta júnior de futebol hoje, ele estava ganhando uns 20, 30 mil, talvez, dependendo do clube, né? Isso não é profissional, isso é juvenil. Hoje só vai ganhar isso um puta influência. Um atleta, de fato, amador, estamos falando de amador para amador. Ele não vai ganhar isso, atleta. Não, muito longe, pelo amor Tá de Deus. longe. Distante. Distante mesmo. Distante de uma maneira assim, A grande maioria nossa. ganha só produto. Entendeu? Isso eu tô falando de um atleta júnior de futebol, que não é profissional, né? Ok. Aí vamos supor que ele foi pro sub-20, sub-19, sei lá, não sei. Já subiu. Então vamos botar ali que um cara que tá na seleção hoje, que já ele vai pro profissional, sei lá, 50, 100 conto. Porra, não tá olhando pro todo. Sim. Você entendeu? Sim. Então fazer essa comparação é bem difícil. Ah, mas é muito difícil. No fisiculturismo também é. Se você não for escolhido para estar no meio, ou ter feito muita coisa para estar ali, você nunca vai estar ali. Hoje eu tenho que ser realista com as pessoas, porque eu fui um sonhador também. Ah, não, eu vou fazer e a empresa vai me olhar. Não vai olhar. Ela vai olhar se você tiver algo a oferecer. Esse é o ponto. Ser top 1 já não é mais o suficiente. Não, claro que não. Querer explicar para a geração de hoje que o Jorlan, de 15 anos atrás, ganhou todos os campeonatos que tinha no Rio de Janeiro, Campeonato Brasileiro, foi para o Arnold Classic Amador, ganhou 2. Isso ficou apagado, ó. Isso ficou lá para trás. Então, se fosse assim, isso deveria ter um peso enorme. Mas hoje ele já está no pé do Olímpia. Então hoje a pergunta é, botou o pé no Olímpia? Ganhou o Olímpia? Calma, cara. E olha lá, né? Você tá o cara for falando top 10 Olímpia, porra, mas ele de um foi... esporte que começou a pagar a gente agora. É. Eu tô falando de 15 anos atrás. Fazendo tudo, vivendo do lins, do cartão. Sim. Não é vivendo, comprando tênis de marca, celular da hora, novo, não. Que isso, na verdade, é a maioria do Brasil atual, do brasileiro atual ainda, que sonha. Então essas pessoas merecem a verdade, na minha visão. Por isso que eu falo hoje, trabalha a sua rede social.
trabalhe sua mídia. Ah, mas eu sou atleta, que nem, pô, sou o cara que eu prego a motivação. Eu prego, não é a motivação, porque quando não tem motivação, no mínimo você tem que ter disciplina. Mas eu prego que corra atrás do seu sonho, independente de qualquer coisa. Mas tenha base para isso. Senão você pode, esse sonho pode se tornar a maior frustração da sua vida. Então tem que ter muito cuidado para transitar nessa ponte. Tem que ter um equilíbrio muito, sabe, para não tornar algo que vai te destruir no final. Porque se você não souber controlar, vai te destruir. Vai perder casamento, vai perder emprego, vai vender carro. Tudo bem que hoje em dia eu não vejo tanta gente fazendo isso como tinha na minha época. Mas você vai trocar uma vida por outra. Por isso que eu falo, quando você decide o esporte, que é um esporte que não tem um retorno exato, você fala assim, ó, por aqui, vou dar um exemplo assim, uma metáfora. Aqui eu tenho um perfil de namorada, um perfil de vida, um perfil de amigos e um perfil de futuro para transitar. Se eu escolher isso aqui não vai existir, porque não combina. Ok. Porque eu vou ter que mudar toda uma personalidade em busca de um propósito que eu não sei se eu vou alcançar. Porque se eu tiver esse propósito aqui, essa mulher já não combina, Ok. esse grupo de amigos já não combina, esse propósito já não cabe. Essa é a realidade. Sim. Porque se você tentar fundir as duas coisas, você não chega em lugar nenhum. Não que você excluindo você vá, mas você está trabalhando com probabilidade. Então você tem que apostar, Ok. né? Aí que eu acho que encaixa muito nessa próxima pergunta, que é: será que quem começou nesta jornada rumo ao Mr. Olímpia agora perde o foco total nisso e começa a apostar em apenas criar mais conteúdo para sustentar os seus contratos? Aí depende do amor, da paixão de cada um. Porque às vezes o cara pode estar tão disposto que ele está cagando para todo o resto. Ele não vai importar de ter um tênis só, de estar sem carro ou estar um carro velho, num apartamento de 25 metros quadrados. Ele tem um sonho. Acabou. Mas aí no meio do caminho ele pode ter um estalo. Calma aí. Eu quero ter um apartamento de 200, não de 20. Eu não quero ter um tênis, eu quero 10. Eu não quero esse carro, eu quero esse. Eu quero que a minha família tenha uma outra vida. Então, eu tenho que me adaptar. Mas, ainda tentando correr atrás do sonho. Aí é cada um que vai decidir isso. Porque a tendência pode levar a isso. Que nem eu estava vendo um vídeo esses dias em casa do Nasser. Se puder colocar esse trecho, é perfeito. Ele está fazendo uma entrevista pré-entrada do Olímpia. Ele está com um terno gigantesco. O cara, fisiculturista, ele é pago para isso. Então, a mulher pergunta, quem é o seu maior herói? Ele falou, não tenho herói. Aí a mulher porque ela quer puxar um assunto para ter uma interação, para montar um perfil, que essa entrevista ia ser passada no DVD do Olímpia, antes da coreografia dele. Ou seja, vamos supor, vai entrar o Nasser, aí passa ele falando, eu isso, eu aquilo outro, não sei o que, daqui a pouco palco. Né? Okay. Uma integração. E ela pergunta, não, tudo bem então, e o que te inspirou? Ele falou, não, só quero treinar e ficar grande e competir. Tipo, ele é muito seco, porque ele tá muito estressado, Sim. Tá no limite da alimentação, tá totalmente irritado e não tem necessidade na cabeça dele de ser algo diferente daquilo. Ah, mas o que E você veio da onde? Ele falou, isso não interessa. Cara, eu fiquei pasmo com isso, porque isso foi há 25 anos atrás. Ok. Imagina esse cara hoje. Cancelado. É, cancelado. Não. Entendeu? E aí ele fala, não, tudo bem, vou falar alguma coisa aqui para registrar. Não, eu tô no meu 9º Olímpia, esse é o sonho da minha vida, eu tô na minha melhor condição e eu vim aqui para brigar pelo título. Ela, tá bom, muito obrigado. Ele levanta e sai. Ok. Ninguém condenou ele naquela época. Porque todo mundo sabe o que é um atleta de fisiculturismo. Ainda mais em finalização. Ainda mais pré-palco. Não tem gracinha. Não tem espaço para isso. Só que o Brasil hoje, num geral, até aqueles que compreendem que isso é inviável,
tentam tornar isso viável para ser vendável. Isso é difícil, porque aí você acaba não criando atletas de fato. Você cria pré-atletas. Só que aí eu falo em defesa. Se não for assim também, tchau. E aí, qual é o meio termo disso? Será que é por isso que nós nunca iremos ver mais físicos como dos anos 90? Exato. Essa Como charada, uma distração, sei lá. essa charada já foi matada. Ah, mas não tem mais corpo daquele jeito, não tem físico daquele jeito. Primeiro que a indústria não quer, na minha visão. Okay. Porque teve muita... Hoje já tem muita morte. Se fosse naquele perfil de preparação, hoje não ia durar, sei lá. Porque muito desidratado, muito puxado. Então hoje é mais fácil você ver um cara mais volumoso do que seco. Que na verdade, para mim, essa é a essência do esporte. É você mostrar algo que você não vê na rua, que você não vê na academia. Uma perna tão cortada que tu fala assim, caralho, meu irmão, isso não é humano. Umas costas cheias de buraco. Não. Se você olhar e ter uma análise bem, você fala assim, porra, o cara tá foda. Mas eu acho que eu chego lá. Acho que a maioria que treina hoje, pra ele. que treina, que tá desenvolvendo, que tá ficando grande, não vê como impossível. Vê como possível. Antigamente, você olhava um Coleman, é impossível. Um Dory Yates, é impossível. E aí que separa mesmo o campeão. E aí que separa completamente, não só o campeão, mas você separou a geração. Completamente. Mas aí você tem um monte de defunto no palco, né? Tipo, o cara não quer falar, não quer conversar, não quer nada e não sei o quê. Atrapalha o conteúdo, que é o que vende. Atrapalha o conteúdo, que é o que rentabiliza, é o que vende. Ok. Agora o cara não tá tão seco, dá pra ele fazer uma entrevista, exatamente. Um conteúdo, faz live. Não, dá uma frutinha, dá isso, bebe mais água, pá, não sei o quê. Isso vai embolando a preparação. Porque o cara não fica ali, até pela vida social. Sim. Hoje o fisiculturista, ele tem uma vida social, antigamente ele não tinha. Não tinha, esquece. É prato voando dentro de casa, é loucura. Hoje isso não é tão comum. Por quê? Porque o mundo mudou, a política mudou, a política de dieta, de treino, de tudo mudou e em alguns aspectos até melhorou, porque tem muito mais ciência. Sim. E aí entra aquela pergunta, pô, se tem mais ciência, se tem mais produtos, se tem mais marca investindo, por que o físico não é melhor do que aquele que era antes? Que não tinha nenhum investimento, que era tudo por si. Será que mudou o foco? Mudou a cabeça? Aí fica a critério de cada um. Será que uma boa colocação no Mr. Olímpia faz o atleta vender mais ou ninguém se importa mais com essa conquista? Eu acho que não importa mais. Só se o atleta tiver hype. Se ele tiver hype, eu acredito que importa. Que nem tipo, por que o Sebum fez a categoria Classic? Porque tem hype. É um cara boa pinta, se vendeu sempre muito bem. É um cara direito, tem empresa, se coloca como empresário, muito mais como empresário do que atleta. Então isso ficou muito vendável, muito querido, muito... ficou muito... transitou muito bem para o público. Agora, se ele fosse todo assim, tchum, o mesmo Sebum, mesmo corpo, tudo igual, tchum, não seria a mesma expansão. De repente nem ganharia tanto, talvez, se bobear. Mas ficou muito perfeito. Vende muito bem, é um símbolo, é um puta atleta, juntou tudo, tchum. Tanto que a empresa dele chegou no Brasil. Eu fui em loja de suplemento e o cara falou, o pessoal só quer o suplemento dele. E o 3W dele é um preço de um whey isolado caríssimo. O 3W. E o pessoal tá comprando. E aí? Fana. Por quê? Porque ele fez uma marca forte em cima do que ele realizou como atleta e principalmente como empresário e influenciador. Agora, eu vou ter que citar o exemplo. Meu amigo Vitor Porto ficou em 5º lugar na categoria 212. É a primeira vez ainda. Primeira vez, estreando. Um feito. Um feito. Ninguém tá falando dele. Ele não tem tanta mídia.
Ninguém citou ele em canal, eu não vi. Pode até ser, se alguém fez, me desculpa. Mas não tem ninguém falando da preparação dele de agora, falando do off dele de agora. Se ele não fizer isso por ele, ele vai ser esquecido, pô. E aí? E eu lembro que quando o Ramon ficou em quinto no Olímpia, que foi eu que levei a primeira vez, foi mídia no Brasil todo um ano. Então, por isso que eu falo, depende de quem é. Não é o esporte, é quem é. Aí o pessoal fala, o fisiculturismo. Não, você de repente nem gosta. Você gosta do oba-oba que está acontecendo ali naquele momento. Pô. Você nem acompanha, sabe nem o nome dos caras. Você gosta daquele atleta, né? Você gosta daquele atleta. Eu ainda vou falar assim, você gosta daquela venda. Porque como atleta você também tá cagando. Se a pessoa morrer, tu nem vai saber. Entendeu? Quem é o grande culpado do bodybuilding estar sofrendo o que está sofrendo? Cara, eu acho que não existe um culpado. Eu acho que tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer pelo país que nós temos. Simples. Não tem como chegar e falar assim, que nem eu falo muito, eu mesmo falo. Pô, olha os Estados Unidos, não sei o quê. Mas os Estados Unidos não é Brasil. É outra cultura, é outra cabeça, é outra população. Então, acho que tudo está do jeito que tem que estar, realmente. Só que é aquilo. Eu não sei qual vai ser a tendência exata. Acredito muito que a gente está chegando na era dos influencers, independente de ser atleta ou não. Só que quem vai validar isso no futuro vai ser o atleta de fisiculturismo que ainda está lá, acreditando no shape, acreditando no resultado e fazendo uso do suplemento. Porque senão como é que você vai validar isso? Eu tenho uma proteína aqui de alta qualidade. Tá, quem está fazendo propaganda? Não, tem um fulano aqui que tem 10 milhões de seguidores. Porra, legal. Mas cadê o resultado? Cadê o resultado? Porque a empresa, ela vende resultado. O produto que ela vende é um resultado que ela agrega. Porque não é um produto estético, né? É um produto funcional. Então... Não é um óculos que você põe e, nossa, fiquei bonito. Então quem que vai mostrar isso? É os atletas. Então, é impossível ele sair totalmente de cena e entrar um influencer, a não ser que seja um influencer atleta. Okay. Né? Que vai ter que ter um corpo apresentável e diferente dos demais, ou até semelhante para ser agradável. Por isso que a categoria Classic, ela tem essa afinidade com o público, por ser mais agradável, ser mais estético, né? Que é também inalcançável, pelo amor de Deus. Que também é uma coisa excepcional, quando você eleva o nível, né? Assim como foi a Mens. Aí você vê como tudo é marketing. A Mens, boom. Daqui a pouco, calma aí, vamos olhar para essa daqui agora? Não, essa daqui agora acho que vai ser a bola da vez. Tchum, ninguém fala de Mens. Acabou. 4 anos atrás, 5 anos atrás. A biquíni e a wellness também, nossa senhora. Entendeu? Então tudo é fase. O mercado é fase. Então, a fase do mercado agora é exatamente essa. Por isso que eu continuo. Sempre vou repetir. Trabalhe sua rede. Mas eu quero ser atleta. Beleza. Trabalhe a sua rede. Tem uma teoria que tem se propagado no mundo todo, inclusive no Brasil ainda um pouco mais recente, de que os esportes de performance os famosos treinos híbridos, o atleta híbrido, que é o cara que tem performance, tem shape, existe uma teoria de que esse é o produto ideal para as marcas de suplementação. Acredito. Pelo fato dele ser sociável, ele também corre. Você acha que isso é um grande perigo do fisiculturismo? Não vou falar que é um perigo para o fisiculturismo, é um perigo para a massa fisiculturista. Entenda bem. A empresa ela nunca vai poder abandonar o nível A. Porque ela precisa dessa validação. Mas vamos supor que ela tenha 10 atletas. 2 são top de linha. 8 cai. Quem vira esses 8? Esse cara que você falou. Okay. Esse cara. Porque ele tem muito mais interação com o público. Ele tem muito mais, como eu posso dizer, afinidade. Física, mental. Porque é um cara que tem um puta shape, mas é um jiu-jiteiro. Que corre. Corre na rua, vai no aniversário da prima. Entendeu? Que tem um estilo de vida ok. Que é onde eu venho transitando. Pô, mas você não é o all day, você não é o old school? Claro que sou. Eu vim dali. Mas hoje eu tenho uma vida social que me faz ir no final de semana para um clube de charuto. Fumar o meu charuto que eu gosto. Tomar meu drink que eu gosto.
E quando era só atleta? Quando era só atleta, era só atleta, filho. Esquece que não tinha isso. Agora você está falando com um cara que é empresário de 42 anos. Você não está conversando somente um atleta. É um atleta, é um empresário, várias coisas. Juntou. Por isso que eu posso falar desse trânsito. Por quê? Porque eu vivo isso hoje. E treino em alta performance. Então o cara que vai me ver, claro que eu não propago isso, porque também não tem porquê, mas é parte da minha vida. Se alguém encontra comigo numa tabacaria e vê eu lá fumando um charuto, nossa, que isso? Ué, sou um ser humano normal, cara. Tô aqui degustando, tomando meu drink. Daqui a pouco vou ali jantar, comer uma lasanha, talvez, alguma coisa. Mas segunda-feira eu tô lá na Ironberg treinando igual louco. É meu estilo de vida, pô. Que o palco não entra aqui. Que o palco não entra. Porque eu tive a minha fase disso. De pensar somente nisso. E tem como o cara viver essa vida e viver o palco? Imagina que você tem 22 anos. Eu acho que não, cara. Porque aí já é você colocar muito a tua saúde em prova. Porque transitar muito por isso, a gente está falando de esteroide, está falando de estilo de vida. Por isso que eu falo, o cara que está começando no esporte hoje, ele quer o esporte, guarda o seu organismo para receber as coisas que o esporte vai obrigar você a fazer. Não transita. Não dá esse mole. Para não chegar da minha idade, tá tudo ferrado. Ok. Entendeu? Então, saiba aproveitar as fases. Eu aproveitei minha fase de atleta 220%. Atleta, acordando 6 da manhã, cardio, comendo de 3 em 3 horas, sem errar. Tudo ali, ó, na risca, anos, e sem ganhar um centavo. Ninguém me obrigou a fazer isso. Eu fiz por instinto, porque eu sempre tive na minha cabeça que assim é o correto. Quando eu coloquei na minha cabeça, falei, agora tá na hora de eu ganhar dinheiro. Eu abri mão de comer no horário, de ficar pesando a comida toda hora, de bater os macros, de transitar um pouco entre eles, mas focar onde? Na empresa. Nas empresas, no dinheiro, no Jorlan, somente na saúde, mas mantendo alta performance em treino. Então nem todo mundo vai ter essa consciência. Porque quando você ficar tomado pela essa obsessão, nada mais importa. É só o palco e acabou. Então você acha que a obsessão vale a pena? Essa obsessão hoje em dia, 2025? Isso é muito pessoal. Isso é muito pessoal. Por isso que eu falo, se o Jorlan de hoje, com a situação financeira de hoje, tivesse 22 anos, do jeito que a minha cabeça era, eu não sei como é que seria não. Poderia ter um fim não tão bom. Porque eu ia apostar tudo. Você me entende? Entendeu? Então eu não sei o quanto que essa galera hoje tem isso de obsessão. Tomara que não. Porque hoje tem muito mais ciência envolvida, tem muito mais opções de você não errar ou cometer besteira. Né? Sim. Se bem que quando você está naquele drive do título, drive do físico, se o médico fala assim, cara, se fosse tu não tomava isso agora não, mas ele não impõe, você vai tomar. O cara vai tomar, entendeu? Ele vai fazer, não interessa, sacou? Porque ele acha assim, não, tô arriscando tudo, meu irmão. É igual o cara que entra na curva, que corre de carro, o cara fala assim, ó, porra, entra 180, o cara vai querer entrar 300, meu irmão. Se o piloto tem mulher e filho, ele não entra 300 por hora. Agora, se ele não tem nada a perder, se não tem nada a perder, ele vai entrar. Assim, seja o que ele Deus vai, quiser. entendeu? É foda isso. São daí. tantas perguntas e questionamentos diante de um fato. Quem são os verdadeiros representantes do esporte?